Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante, sobre condicionamento físico, mas a gente vai falar também sobre outras coisas, né? O mundo está passando por momentos muito difíceis, né? Nós temos visto notícias complicadas, dolorosas, né? A gente está vendo toda essa questão do racismo entrando, sabe, forte dentro da nossa sociedade. É um assunto que a gente precisa realmente refletir sobre ele. Coisas que aconteceram, como, por exemplo, esse menino que morreu no Recife, o Miguel. Foi, assim, uma coisa, assim, muito dramática, terrível, da gente ver. George Floyd nos Estados Unidos. Foram mobilizações pelos Estados Unidos inteiro e isso está sendo um momento de conscientização muito grande. E o meu entrevistado de hoje é o Robson Caetano. Robson Caetano é um atleta de ponta brasileiro, ele agora é ex-atleta, né? Mas ele participou em 4 Olimpíadas, ganhou 2 medalhas de bronze, considerado um dos melhores velocistas, talvez o maior velocista do Brasil. E vai ser uma maravilha a gente poder conversar com ele. O Robson também é meu companheiro, a gente faz junto o portal de longevidade do Bradesco Seguros, e eu já fiz podcast com o Robson e já nos conhecemos há muitos anos, e o Robson fala super bem. Então, vai ser muito bom a gente poder conversar sobre condicionamento físico também, que é a área dele. Ele trata sobre isso, ele tem como explicar muitas coisas do corpo humano, porque afinal de contas trabalhou o próprio corpo durante a vida inteira e continua dedicado a isso. Então tem vários assuntos, né? E ele é uma pessoa assim que tem assim vamos dizer assim, uma personalidade e uma alma muito especial. Vamos ver se o Robson Caetano já entrou. Eu estou vendo muita gente aqui: Tereza Berman, Cláudia Campos, Cristofara Delcio Reis, Giovana Tacla, Kit Coutrin, Estúdio Sabá, vamos ver, Wanderlei Gato, Eliana Santa Rita, Kleber Braga, estou procurando aqui Eliana Moura, estou procurando aqui o Robson Caetano, Robson ainda não entrou. Acho que a gente ainda não está às 5 em ponto, né? Então a gente não está às 5 em ponto. A gente vai continuar. Virgínia Limberg, Carmen Oliva, Ana Maria Tabac, Cílcia Muniz Silva. Olha só, eu acho que a gente hoje em dia precisa. Wanderlei Gato, gostei do nome, Wanderlei Gato. Sheila Maria Furtado Nobre. Eu acho que a gente hoje em dia tem que pensar muito, né, nessa capacidade que a gente tem que ter de unir corpo e espírito, né, e a mente. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, essa integração total deve acontecer sempre. E eu acho, e também quando a gente pode acessar pessoas que falem sobre isso, como por exemplo o Padre Omar ontem, né? O Padre Omar falou uma coisa que eu achei importantíssima sobre focar no bem. Quer dizer, antes de mais nada, ele contou que as pessoas não precisam, quando se vai para um seminário para ser padre, não se pensa em outra coisa a não ser na filosofia no início, e você tem que racionalmente focar no bem. Eu achei essa explicação do Padre Omar muito importante, né? Independente da qual religião você siga, essa conscientização de que você tem que focar no bem é muito importante. E esse foco no bem faz toda a diferença na sua vida, até se você busca algo também em termos religiosos, né, ou espirituais. Eu estou aqui esperando o nosso Robson, que ainda não chegou, mas eu sempre acho interessante a gente ficar nessas nossas conversinhas aqui antes, porque é um esquenta bom, né? Um esquenta bom, a gente vai se atualizando, né? As pessoas vão entrando. Vamos ver, será que já deu 5 horas, gente? Maria da Graça Uchoa, Ulhoa, Cacá Panzá, tô vendo Cláudia Campos, Yara Liwan, Ana Cecília Celes, Carolina Taú Furiati, Rio Fácil, por Alain Victor, Enilson Costa, Kleber Braga, Celso Conda, Helena Carvalho. E aí, o nosso Robson Caetano ainda não entrou.
Mas não tem importância, a gente fica aguardando ele entrar. E aí eu queria até que vocês fizessem algumas perguntas para essa questão toda de condicionamento físico. Eu não sei o que é que vocês fazem em casa, né? Eu procuro me exercitar e hoje em dia tem tanta aula online, né, de professores que fazem aulas. Eu tenho um professor que eu amo de paixão que se chama Jean-Marie Dubrul. Ele é um francês da Sour Dance e ele faz aulas online maravilhosas. Então, quem quiser fazer aula, não é balé, mas é um alongamento assim que você fica super bem. E eu recomendo mesmo, tá na Sour Dance. Então, vale a pena. Regina Pinto também tá aqui. Robson, Caetano entrou. Vamos ver, tá chamando o Robson. Vamos ver, o Robson tem aquela energia de quem foi atleta, né? E mantém isso. Fala, Robson! Ô, meu amorzinho! Tempo, a gente só se vê só, ó. Não é? É verdade. Sempre no Verdade. digital. Como é que você tá? Graças a Deus, tudo bem. Falei muito sobre você aqui. 4 Olimpíadas, Obrigado. 2 medalhas olímpicas, considerado o maior velocista que o Brasil já teve. Sua participação sempre foi um orgulho para todo mundo. Você é sempre um craque. E, além de tudo, com essa sua personalidade muito amável, muito cheia de carinho com as pessoas, você está sempre de bom humor. Isso é uma coisa assim sua, né, Robson? Você é assim, né? Você é de bem com a vida, né? Eu sou uma pessoa muito positiva, sabe, Márcia? Eu sou aquele cara que, quando tá ruim, tá bom. Quando tá muito ruim, tá bom. E quando tá horrível, tá ótimo. E aí a gente se supera. Se supera, né? Eu acho que o atleta tem isso na cabeça, né? Ele sabe que ele vai superar os obstáculos, né? Você, Com certeza. você sempre foi assim, Robson? Desde pequeno você se encarava os obstáculos como uma coisa da sua superação? Márcia, uma coisa importante e interessante é que eu nasci numa comunidade chamada Nova Holanda, né? Uma favela que é uma das mais perigosas do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas. E as chances de um menino sair de uma comunidade como essa e se tornar algo na vida, elas são muito pequenas. Com certeza. Então, eu lembro de quando chegava em casa, eu lembro assim da minha avó pedindo para eu pegar um pão fiado, e a gente às vezes ter que desviar o caminho para não passar pelo padeiro que a gente estava devendo o dinheiro do pão, de abrir a geladeira e não ter nada para a gente comer. A face da fome, ela é feia, ela não é bonita, ela é uma coisa assim que machuca. E quando a gente é criança, a gente não entende muito bem por que que o vizinho ganha um brinquedo no final do ano e a gente não ganha. A gente fica se questionando, pô, será que eu não fui um bom filho? Será que eu não fui um... Sabe, tem alguma coisa acontecendo. A gente não tem a noção dessas questões financeiras que acontecem na família. Com E aí certeza. a gente tem que se superar. E aí a gente tem que começar a criar. Eu lembro que eu fazia carrinho com caixa de vela, caixinha de vela, porque a gente não tinha luz, então a gente usava as velas e as caixas que sobravam, que iam para o lixo, ao invés de ir para o lixo, eu reciclava. Já olha que beleza. Então a gente já ia garantindo o brinquedo com as coisas que a gente tinha. Caixa de sabão em pó, fazia bonequinhos de caixa de sabão em pó para poder brincar, aqueles chamados figures, né? E antigamente era o Falcon, era isso ou aquilo, a gente tinha o de papelão. Eu acredito que isso me fez entender melhor a situação que a gente tinha que atravessar e atravessar com muito bom humor. Eu estava sempre rindo. Eu não lembro assim de dias tristes na minha vida. Quando eu lembro deles, eu lembro como lições a serem aprendidas Uhum. e, mais importante, a serem passadas para as próximas gerações para que elas não repitam esses erros. Pois é, o Robson, a gente fica pensando como é difícil, né? Isso tudo que você falou, você trilhou a opção pelo bem, né? Uhum. Foi uma opção sua. Você queria ser uma pessoa cada vez melhor e superar isso.
mas a gente sabe que é muito difícil, às vezes, nesses ambientes, a superação disso tudo. Daí porque eu acho que é uma coisa assim memorável que a gente tem que. Não deveria ser, as pessoas deveriam ter acesso Uhum. a tudo, né? A sociedade não devia ser tão injusta assim. A gente deveria ter um olhar muito diferente para tudo isso, mas infelizmente a realidade é essa. E continua para muitos jovens, né? Que moram em comunidades assim. Então, são optados pelo tráfico, o maior número de crianças e jovens que morrem são meninos negros dessas comunidades. Então, é uma coisa muito triste a gente ver essa realidade, que ela não está mudando como deveria mudar, né, Robson? Como a gente, Infelizmente. infelizmente, não Infelizmente. está. Né? A A gente acha que gente, passaram-se tantos anos, poderia estar melhor, mas não está. a gente tem que entender também que a gente vive uma sociedade que ela é muito dura e muito rígida, crítica. Ela não te dá margem para erros muito grosseiros, né? Você vai errar, todo mundo erra, faz parte. Mas vou citar um exemplo. Poxa, um menino dentro de casa e aí a polícia entra na casa da criança e mata essa criança, sabe? Um João tiro nas Pedro. costas, João Pedro. sabe? É, é, que assim, é muito Muito triste duro isso. isso. Mas aí vem aquela coisa do o cara entrou e é um policial que está sendo recebido, sabe-se lá como. Eu não estou aqui para julgar, nem para defender, nem para nada. Uma vida foi tirada, uma criança, sabe, virou uma estrelinha. E outras estrelinhas aconteceram. Ontem mesmo aconteceu um caso bárbaro Ontem, de uma eu queria até. negligência total. Como é que pode Sabe? uma pessoa botar uma criança de 5 anos chorando no elevador, sozinho? Ô, Robson, eu tenho netos dessa idade. Eu fico imaginando uma coisa dessa. É inacreditável a gente pensar nisso. É inacreditável. Não, é inimaginável alguém achar que uma criança de 5 anos de idade vai ser tão bem dotada de entender que aqueles botõezinhos todos que estão ali vai levá-lo até a mãe dele. Não, É claro, eu achei é aquilo claro que ela cometeu um erro, que foi um erro grosseiro e que vai custar a ela, sabe, gravíssimo. assim, Foi gravíssimo. noites e noites de sono, foi gravíssimo, mas a gente, e assim, não se faz isso, não se deixe uma criança sozinha. Não se faz Assim, coisa dessa. Você tem que pensar não sempre. Você tem. queria que fizesse com os seus? Como é que você vai fazer com os outros? Exato. Como é que você vai fazer com Uma coisa que Uma coisa que me perguntam sempre, e aliás, inclusive, há algumas manhãs atrás, eu estava assistindo um Jornal da Manhã, e o menino foi muito cirúrgico no que ele falou. Né? Ele é do esporte, que é o Thiago, e ele falou o seguinte: ele perguntou, você gostaria de ser tratado como o preto é tratado no Brasil? Ele não falou preto, ele falou negro, mas eu falo preto. Né? o Como que o preto é tratado no Brasil, como o pobre é tratado no Brasil, você que tem o poder aquisitivo, tem as condições necessárias para viver uma vida melhor, você gostaria de ser tratado dessa forma? Ter o salário que os caras têm? E eu digo isso assim com muita propriedade, porque nós trabalhamos na Rede Globo, trabalhamos numa emissora que é uma gigante da comunicação. E olha, eu ralei lá, eu trabalhei, trampei muito, sabe? Fui produtor, eu sou jornalista formado, sabe? Eu fui produtor, comentarista, eu trabalhava no Sport TV, na Globo, das duas ao mesmo tempo, eu fui emprestado para a CGP, e aí eu ficava vendo que existia uma diferença, uma distância. Mas isso, a gente. É por isso que lá no início da nossa conversa a gente falou, se perguntou, poxa, você leva tudo de bom humor? Leva. Porque a gente não leva nada dessa vida. Não ia adiantar nada eu ficar esperneando, gritando, reclamando, e o trabalho passando, e o tempo passando. A gente tem que aproveitar agora, nesse momento. Existem pessoas que nesse momento estão com uma dor incrível, como a mãe desse menino que perdeu a vida a em São avó? Paulo, no Recife, perdão, como a mãe desse menino João Pedro que perdeu o filho. Existem pessoas que estão sofrendo nesse momento. Muito. Mas vamos tentar, de alguma forma, levar um pouco de alegria e esperança para essas pessoas, mostrando para elas que existe sim um outro lado. É duro, é difícil, porque perder pessoas que a gente ama
A É gente não muito quer nunca. Robson, de uma maneira tão estúpida, vamos dizer assim, Pô, né? é Então, verdade, é tal verdade. é muito duro. É muito E duro. você, como é que você tá? Não, mas peraí, deixa eu te perguntar só uma coisa. Eu vi, eu estava vendo, eu sigo o Johnny Depp, aquele ator americano, né? E ele colocou um músico chamado Killer Mike falando em Atlanta. E ele é um líder também, ativista negro, né? E ele falou tão bem, ele contou, ele colocou as coisas de uma forma tão certa, né? Que as pessoas têm que ir para casa, se organizar, planejar e tentar mudar as estruturas e não queimar as Uhum. coisas. Ele foi assim, uma voz tão com tanta propriedade, né? Que a gente fica se perguntando, todo mundo precisava tentar encontrar o caminho nessa maneira, né? De mudar as estruturas de uma forma que a gente consiga realmente mudar a realidade. Só para a gente fechar esse assunto, que eu acho que esse assunto é um assunto muito importante. Não. O mundo está agora passando ali, um pouco assim a limpo, né? Revivendo e tentando entender como é que essas estruturas funcionam para que isso não volte a acontecer. Uma coisa que a gente assim, levar para as pessoas alento é fácil, porque assim, eu sempre digo que você tem que vestir o sapato do outro para saber o quanto dói. É Isso verdade. é muito difícil. É muito difícil. E aí existem dois lados da mesma história que precisam ser ouvidas. E aí vai falar o lado profissional, jornalista. Eu preciso ouvir um lado, essa senhora que deixou uma criança no elevador e essa criança, uma inocente, por inocência, subiu num parapeito, bum, e caiu. E preciso ouvir esse policial que atirou no João Pedro. Eu preciso ouvir a família do João Pedro. Preciso ouvir a mãe dessa criança que se perdeu, virou estrelinha lá no Recife. Mas na base de tudo isso existem estruturas que são falhas. Exatamente. Nós precisamos é, é, mudar algo que de 30 anos para cá, vamos falar de Ah, uma quero forma saber bem. se você sente que houve alguma mudança para você. Você tem visto? Não, não, Nada, não, nada, nada. absolutamente nada. Eu sou o mesmo cara que foi barrado no Copacabana Palace há anos atrás, antes de ser o atleta Robson Caetano, e que, de repente, anos depois, eu passei a entrar, frequentar, inclusive o baile de máscaras e tudo mais, porque eu me tornei o Robson Caetano. O nosso problema é que a gente olha a capa do livro e julga. A gente não passa a primeira, não lê o prefácio, não lê a história, o que vai ser, o que vai acontecer com esse livro, o que é esse livro, qual a história a ser contada nesse livro. Para aí sim começar a entender por quê e de que forma a gente pode ajudar. E uma coisa importante, Márcia, é que se você não faz uma análise, uma autoanálise, ou não mergulha, e esse momento ele é muito importante para isso, para você fazer um mergulho na sua própria essência e descobrir respostas, descobrir caminhos para se tornar uma pessoa melhor, porque a partir de você as outras coisas podem acontecer e melhoram, com toda certeza. É verdade. Olha, Robson, achei que você fala super bem, você tem um entendimento da realidade, você viveu essa realidade, né? Uma coisa é a É gente viver duro. a realidade. Outra coisa é eu que não vivi essa realidade, só ficar triste e revoltada, mas você viveu essa realidade. Então, é uma coisa que a gente tem que entender essas diferenças e respeitar muito essas diferenças, sabe? O Então, que mais me dói, o que hum, mais me dói é hum, que, assim, 30 anos atrás era desse jeito, passaram-se 30 anos e continuou do mesmo jeito, e essa mudança, né, que o Killer citou, né, esse amigo do Johnny Depp citou, ele é uma mudança que precisa de muito tempo para acontecer, porque está está nas entrelinhas das convenções que a gente vive hoje. Essas convenções que vivemos hoje, que
que ela é contra gênero isso, gênero aquilo, ou que é contra isso ou contra aquilo, que limita o ser humano a ser apenas isso, ou rotula o ser humano, ela realmente limita muito a visão da gente e nos coloca em, em prateleiras diferentes. Sinto muito, somos todos seres humanos. Claro, Somos todos iguais. é verdade. Eu acho que isso, sabe, se essa pandemia serviu para alguma coisa assim que a gente possa dizer, além de todo o sofrimento que as pessoas estão passando, tanto os que ficaram doentes, como os que tiveram que perderam entes queridos, como aqueles que não podem trabalhar e estão sem poder comprar mantimentos para sua casa, remédios, aqueles que estão vivendo em situações dificílimas. É um momento para se dar uma parada realmente, se fazer uma reflexão sobre o que nós estamos vivendo nesse momento e que mundo é esse que a gente quer, né? Estava tudo muito acelerado. A gente tem que começar a fazer alguma coisa, né? A gente tem que mudar essa realidade. A gente não pode voltar depois de tudo isso para o mesmo, né, Robson? A gente tem que voltar para uma coisa um pouco melhor, mais conscientizado. Talvez as mudanças não venham rápido, mas a conscientização pode vir e daí vem alguma coisa de mudança, né? Mas quando você percebe, por exemplo, que nós estamos vivendo uma pandemia, nós já tínhamos. Eu falei isso há 20 e tantos anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. O Pelé falou isso há sei lá quantos anos atrás. Cara, vamos olhar para nossas crianças, para os nossos jovens. E aí acontece uma pandemia como essa. Nós passamos algum tempo sendo liderados por algumas pessoas que não eram de boa índole, tá? Que usurparam o Brasil, castigaram o Brasil. Os números são astronômicos de divisas que se evadiram do país, mais de 50 bilhões de reais. E aí, de repente, a gente tem uma pandemia. Quando a gente pensa que a coisa está melhorando, vamos construir os hospitais de campanha para abrigar os nossos doentes e tudo mais. E tudo tem que ser feito de maneira cirúrgica, inteligente. E os nossos governantes, as pessoas que comandam que estão à frente da nossa caravela, né, no comando da nossa nau, essas pessoas deslizam. E aí nós temos elefantes brancos com investimentos altíssimos sendo feitos e nada acontece. E A nem, coisa está meio que. Robson, não estão sendo nem entregues, né? Nem isso está acontecendo. Então, É um negócio assim assustador. é a filosofia. É a filosofia que precisa mudar. É a engrenagem. É a engrenagem. É uma engrenagem. Ela vinha muito rápido num ritmo. Infelizmente, e aí a gente tem que falar, não adianta ficar nessa de, eu não posso. A gente vinha muito rápido numa onda de corrupção, de desvio de divisas, e o sistema é um sistema que funciona dessa forma. E Tem aí, muita gente batendo, tem muita gente batendo no nosso presidente. Tá, eu não sou nem lado, nem esquerda, nem direita, eu sou assim, eu sou atleta. E eu fico pensando o seguinte, nós tivemos, eu inclusive conversei há pouco com um jornalista amigo, e ele falou assim, Robson, o que aconteceu, o que estava acontecendo com o Brasil é que nós estávamos sempre no vermelho. No momento, mesmo com essa pandemia toda, mesmo com as coisas num ritmo um pouco mais lento, a nossa economia ela está melhor do que antes. Ela está melhor do que ele falou uma data, ele falou de 2006 a 2013, uma coisa assim, e tá melhor. Ou seja, nós temos um superávit hoje, nós não temos déficit. O que está acontecendo? Aí eu falei para ele assim, será que pararam de usurpar o Brasil? Aí ele disse, é isso. Se você lidera o país com seriedade, as coisas acontecem. Pronto. mas nós estamos num momento economicamente muito ruim. O Brasil vai ter que Tem ralar que, muito para é, melhorar. O agrobusiness pode trazer um alento na nossa economia, mas a situação está muito é difícil crítica. É econômica, crítica. né? Ô, Robson,
Eu agora, depois que a gente conversou bastante, eu posso dizer que eu adorei falar sobre todos esses assuntos com você, porque você é um cara sensível, você tem essa observação e tem essa vivência toda. A gente chamou aqui para, né, quando a gente marcou essa entrevista, a gente nem ia falar sobre esses assuntos, né, porque eles não eram a pauta do momento, mas eles entraram com toda a força nesse momento e a gente não pode não ver a realidade. Mas voltando ao Verdade. caso da própria pandemia, Robson, você que é um atleta e que fala sempre, você no seu Instagram, você está sempre postando como é que você tem que fazer, como é que você não tem que fazer. Lá no portal do Bradesco também de longevidade, você faz esse pilar, né, de saúde. O que você recomenda para quem está em casa? Como é que você passa essa energia de que você tem que fazer alguma coisa para quem está assim em casa já há tanto tempo e às vezes, eu não consigo. Como é que você pode dizer para essas pessoas? Olha só, é... é muito difícil fazer atividade física, isso é fato. É Tem difícil. gente que, tem gente que odeia, fala assim, cara, não, atividade física, pelo amor de Deus, não gosta. Só que nesse momento agora, a exigência é de que você realize uma atividade, mesmo que seja leve. Eu sempre recomendo o seguinte: acorde com bom humor. Porque se você tem que ficar em casa, e eu estou em casa, eu estou há 80 dias em casa, mais ou menos. Nesses 80 dias eu saí umas 5 ou 6 vezes para ir ao mercado. Hoje eu fui buscar minha sobrinha, que se perdeu pelo caminho, vindo, porque não tinha condução para ela. Eu peguei, entrei no carro aqui de bermuda mesmo e fui buscá-la. E só umas 6 vezes, né, para coisas essenciais. Estamos vivendo momentos de ansiedade. Nós estamos vivendo um momento de, assim, de muita. As pessoas estão entrando numa crise existencial muito grande. Os níveis de suicídio têm crescido e as pessoas não estão se ligando nisso. Por que que isso tem acontecido? Tem acontecido porque a autoestima baixa. O ser humano, ele. Eu falo isso direto, eu falo para minha filha isso. Eu falo, você quando se veste, você se veste porque uma amiguinha está se vestindo e você quer competir com essa amiguinha. O É papo é uma esse. competição, né? É uma competição. O ser humano é competitivo. Todos nós. E a competição do ser humano no dia a dia é se ele está com o tênis bacaninha, se ele está com a calça melhor, se ele está com isso melhor, se está com aquilo melhor, vivendo comparando sempre com alguém. A gente não tem como fazer isso nesse momento. Então, o que eu sugiro é acorde de bom humor, primeiro. Acordando e diga bom dia para si mesmo. Bom dia, Robson. Eu falo bom dia. Quando você tirar o pé da cama, ao invés de você levantar, dá uma espreguiçada, uma boa espreguiçada, estica todos os músculos, vai sentir tudo estalando e tal. Depois você vai realizar o que é uma prática minha. São 10 vezes. Eu faço só 2 séries. Você senta na beira da cama, levanta e senta, levanta e senta, levanta e senta. 10 vezes, 2 séries. Eu faço só 2. Depois eu faço uma série de flexão de braço. Já dou uma suada, uma suadinha de leve. Eu vou para o banheiro tomar meu banho. E aí eu estou pronto para sentar diante do computador. Eu não tomo café. É raro tomar café. Você não toma Então, café? não tomo café. É raro, muito raro. Eu sento diante do computador, eu leio as minhas primeiras mensagens, leio as notícias, vejo alguma coisa da TV e já saio aqui no quintal para fazer uma atividade qualquer, já seguindo a linha da atividade. Mas as pessoas, né, elas não gostam muito de fazer atividade física. Eu tenho alunos, eu dou aula no Colégio Alcubo, aqui no Rio, e as crianças, para eles realizarem atividade física, é uma. Nossa, eu tenho que falar, você vai ganhar 0. Você vai ficar reprovado, porque os caras não vêm. Então, eu acho que no momento é você entrar numa onda de 20 dias ou 15 dias, Hum. forçando um pouquinho a barra. Faça isso. Ao invés de levantar direto da cama e já ir para escovar dente, essa coisa toda, diga bom dia para você mesmo. Realize essa série de agachamento leve, Não, eu uma gostei flexãozinha de da braço. cama. Você senta na cama e levanta 10 vezes. Isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Você não precisa de material, de equipamento, nada disso. Você vai fortalecer os músculos do quadríceps, esses músculos da parte da frente da coxa. Do bumbum, você vai fortalecer também. Para as meninas, se quiserem fazer uma flexão, façam. Se não, façam um abdominalzinho.
2 séries também. Para os meninos, uma flexão de braço, que ajuda braço e o abdômen, e aí já sai para o banho. Pronto, já resolveu. Você vai levar aí 15 minutinhos fazendo isso, já é 15 o minutos suficiente. tá bom, né, Robson? Já tá bom? Exato. Acima de 12 minutos, se você fizer uma atividade física qualquer, acima de 12 minutos, já surte efeito para que você possa queimar umas gordurinhas. Não serão muitas, mas a gente tem que pensar que toda casa leva um tijolinho. Uma camada de cimento, tijolinho, camada de cimento, tijolinho. É assim que você constrói uma vida com qualidade, com saúde. Ô, Robson, agora as pessoas ficam imaginando, mas eu não posso andar, eu não posso correr. Agora até você já está podendo sair para praticar esporte, né? Mas você recomenda o quê? Correr, você que é velocista, correr não é para todo mundo, não, né? Fala sério. Nem para mim. Agora, Nem né? para mim. Mas já foi. Já foi, já foi. Hoje eu ando de bicicleta. Hã? Hoje eu ando de bicicleta. Anda de Ah, não bicicleta. gosto de correr. Vai andar de bicicleta. Ah, mas eu não tenho bicicleta. Vai andar. Uma boa caminhada. Eu jogo golfe de vez em quando, né? E agora, esses dias, então, assim, tem me deixado muito desesperado, porque eu não. Olha só, olha os esportes que eu faço. Eu faço paraquedismo, voo livre, corrida na praia, Ah, nada disso. é, tudo ao ar livre. É tudo ao ar livre. Eu não faço as coisas que eu faço. Eu não faço nada em casa, praticamente. E aí eu tive que me resignar e encontrar um novo caminho, né, para fazer uma atividade. Eu devo confessar, né, eu não sou assim um adepto todos os dias de realizar isso, não. Eu faço quando eu sinto a necessidade realmente de realizar uma atividade, um movimento qualquer. Mas é um movimento com qualidade. E aí eu realizo. Mas eu sugiro sempre uma boa de uma caminhada. Jogar golfe, por exemplo, pode sair para fazer belas caminhadas depois de uma atacada. Que maravilha. Agora, diz que o golfe já é um esporte para quem não quer fazer muito exercício, né, Robson? Ele mexe muito com rotação, a habilidade de você conseguir acertar a bola, porque nem sempre é fácil acertar aquela bolinha. É difícil. Eu tentei uma vez dar uma tacada, eu vi que eu não tenho vocação, não tem menor jeito. Então, você, coordenação motora, e sem contar com o fato do aeróbico. Você faz o aeróbico. Muita gente tem carrinho para levar e trazer. Ah, mas eu não consigo andar. A gente está falando aqui de esportes mais clássicos, né? Mas vamos trazer a coisa para um âmbito mais povão. Tá. Uma bela de uma caminhada, uma boa caminhada, faz uma diferença danada. 30 minutinhos só. Ah, mas eu 30 minutos, tá? Já é o suficiente. Anda 15, sai de casa, quer dizer, agora não dá para sair, né? Para fazer. Mas se você quiser, tiver um quintal, faça uma caminhada pelo quintal, não tem problema nenhum. 15 minutinhos na primeira passada, dá uma descansada, mais 15 minutinhos. Ah, não tenho quintal. Ah, mas eu não gosto de andar, não gosto de correr. Ah, eu tenho problema, eu ando de cadeira, eu sou cadeirante. Vai rodar. Pega a cadeirinha e roda a cadeirinha, vai rodar. Ah, mas eu tenho problema que eu não tenho uma perna. Ah, não tem uma perna? Você tem a outra, então usa a outra. Ah, mas eu não tenho. Gente, desculpas para não realizar atividade física é como você dizer para o camarada assim, para aqueles caras, pô, você sabe que você fuma e está errado. Ele, não, eu sei que está errado, cara. Então por que você não para? Porque eu não consigo. É inacreditável. É você dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, as coisas engrenam. Você começa a sentir a diferença. Ô, Robson, você acha que as mulheres são mais aplicadas nessa hora por causa da vaidade? Vai todo mundo querendo malhar? Muito mais, muito mais. A mulher, na verdade, ela tem um senso crítico muito maior. Ela é muito mais seletiva no que ela quer. Por exemplo, nós temos várias categorias, né? Aí, as marombeiras, as meninas de academia, elas, nesse momento, elas estão desesperadas. Então, Até eu, porque eu gosto de academia também. você gosta? Elas estão desesperadas. Eu também estou, porque eu adoro academia. As que gostam das aulas aeróbicas, ao ar livre, as que gostam de correr, as que querem ficar mais fininhas, as que querem ficar só no shape, as que querem só tornear a perna. Enfim, mas a mulher é muito mais aplicada que o homem.
A mulher, ela consegue entender que se ela não fizer, vai ficar ruim para ela. E mais ainda, a mulher exerce. Lembra que eu falei da competição, que o ser humano compete um com o outro? A mulher é muito mais competitiva nesse aspecto, do visual. Ela é muito mais competitiva. É inacreditável. Quer dizer, a competição começa do físico, passa pela roupa e não tem fim, né? Mas o Exatamente. que você acha que os homens estão querendo mais o quê? Peito forte? O que que é? Braço musculoso? O, o- não, o homem hoje, ele quer ter gás para jogar o futebol do final de semana. Na maioria é isso. Ah, ele quer ter um gás para jogar um futebol no final de semana, ou então ele vai para academia, ou então ele vai para um treino qualquer, porque tem alguém, alguma coisa lá naquele treinamento que está chamando a atenção dele. Aí ele vai. Fora isso, é difícil, viu? É difícil. Pois eu fico achando que eu devia essa garotada correndo na rua. Eu fico sempre achando, nossa, o pessoal tem um fôlego. Eu fico até achando que os homens estão mais aplicados, mas não estão, não, né? Não, os homens, assim, a mulher do cara fala assim, amor, eu tô num grupo de corrida. Aí o cara tá lá, assim, ó, jogado no sofá, assistindo aquele jogo de futebol, fala, é mesmo, eu tô correndo, tô isso, tô aquilo. E aí, com 10, 15 dias, ele começa a perceber o seguinte, amor, olha só, me inscrevi numa corrida de rua, eu vou fazer 5 quilômetros com as amigas, não sei o que, sei o que lá. Ele fica assim, é domingo, porra, o que essa mulher tá fazendo? Aí ele vai. Aí, a partir daí, ele conhece a turma. Aí a turma já chega, já recebe ele bem. Aí ele fala assim, pô, tá aí, eu vou começar a fazer. Pô, vem sim. Então, aí as coisas começam a acontecer. O homem vai muito pela curiosidade. Ele vai muito mais pela curiosidade. Ele não está muito preocupado com, eu quero ter barriga tanquinho, eu quero ter o peitoral. Não. O vaidoso, existe o vaidoso, aquele super vaidoso, que chega a ser uma coisa assim, doentia. Esse vai para frente do espelho e fica se olhando. Esse aí tem também. Mas, no geral, o homem vai por curiosidade. Ele fala assim, o que é isso que minha mulher está fazendo que é tão bom? E aí ele acaba fazendo. Ou então o filho, né? Ou então a filha começa a fazer. E as corridas de rua, você falou de corrida, Uhum. correr na rua virou uma febre. Virou. É inacreditável, é inacreditável. E de todas as idades, né? Porque às vezes você vê pessoas que não estão nem jovens, mas estão começando a correr na rua. Porque querem Porque, participar das corridas. porque é muito democrática. A corrida de rua, qualquer um pode fazer. Você entra numa corrida de rua, por exemplo, às vezes eu sou, por exemplo, tem um circuito da longevidade nós lá do Bradesco, a gente está fazendo, né? Quer dizer, esse ano não vai ter, a gente tem até que pedir desculpas a toda a turma que gosta de correr, ó, galera, esse ano eu acho que vai ser difícil, a gente vai ter que segurar a onda para o ano que vem. Mas, enfim, o que a gente busca, né, quando você vai para uma corrida? Você busca estar junto com pessoas diferentes. E você encontra, por exemplo, eu estou dando lá a largada, aí eu vejo lá o vice-presidente da Fiat, por exemplo. E aí eu vejo na mesma corrida, no mesmo lugar, putz, um cara foi meu camarada que é porteiro não sei da onde. Ou então, e aí tem a turma da pipoca, que lá então, que o pessoal que não paga, a inscrição não paga nada, essa é a turma que vem para preencher espaços e deixar a corrida mais feliz, mais alegre. É Verdade. tudo muito democrático, todo mundo junto. É muito legal isso. Agora, Rod, você sente falta de competir? Ou seja, aquilo passou para você e você nem sente falta disso? Porque era muita exigência, né? Eu sinto falta da competição, sim, sabe? Daquela coisa do estágio. Imagina, eu tava lembrando outro dia aqui numa conversa com alguém sobre minha primeira final olímpica, sabe? Eu estava num estádio com 70 mil pessoas correndo 100 metros. Eu falei, cara, isso é muito legal, adrenalina, você, sabe, tá com o coração a 1.000 por hora, sabendo que você pode se tornar campeão olímpico assim. E aí acabei tropeçando, fiquei em quinto lugar. Mas aí na outra eu fiquei logo com a medalha de bronze. Enfim, Que é uma coisa estar competindo. espetacular. Ah, sim, mas estar competindo é sensacional. Agora, nossa, treinar. Meu Treinar é Deus. duro, né, Robson? E para o atleta de alto rendimento, não é tão saudável. Não, Não né? é.
É muito duro, é muito difícil, você fica sempre no fio da navalha. Você pode. Os atletas nessa onda, com essa onda do coronavírus, todas as confederações e federações tiveram a atitude mais correta possível. E não tenta acelerar o processo, não, porque se o atleta pegar um corona, Nossa, e se não tiver com imunidade boa, ele vai ter problemas. claro, Então, é preciso entender esse momento e respeitar esse momento. Eu tenho claro. visto aí alguns filhos que estão, vamos começar a treinar. Não adianta, não tem competição. Então, É, treinar para quê? Cada um é. treina na sua casa. Aliás, isso é uma coisa, né, que as pessoas gostam tanto, mas vai ser difícil. Agora, Robson, e a alimentação? O que que você recomenda para dar assim? Você disse que não toma café da manhã, fiquei assim, Não. espasmo que você não tomar café da manhã. É raro eu tomar café da manhã. É claro que, eventualmente, eu tomo café da manhã e tal. Às vezes eu acordo e falo assim, vou tomar um café. Aí eu como de maneira muito saudável, mas nada que seja caro demais. Porque uma alimentação extremamente saudável, uma alimentação rica, nos nutrientes que você precisa para o dia a dia, ela é muito cara. Então, o arroz com feijão, ele é um ingrediente fundamental para que você tenha energia. As massas, abusar das saladas, abusar dos legumes, mas abusar mesmo, assim, comer de você ficar assim, meu Deus, estou cheio, acho que não vou nem almoçar. Vai ser pra Ótimo. onde? Ela não faz isso, não, hein? Mulher é complicado. Mulher tem. Mas a mulher sofre com ansiedade. É. Esse é que é o problema. Então, assim, o que eu recomendo, o que eu diria para as pessoas que querem fazer atividade física ou não, é que comam o suficiente para se sentir satisfeitos. Não precisa comer para extrapolar. Não, não comam com os olhos. É, E é às difícil, vezes a gente passa. é É difícil difícil. os olhos. É muito difícil. Mas a gente precisa se educar. E isso passa muito por todas essas questões que a gente vem trazendo até agora. De uma mudança no ritmo, de uma mudança e de um encontro com novas filosofias que nos levem a qualidade de vida, que nos levem a ter sucesso como pessoas e, mais importante, que nos leve a ter saúde, uma saúde saudável mesmo. Pois é, acho que a questão da saúde, nesse momento que as pessoas estão tão isoladas e, enfim, muito em casa, é fundamental, né? Porque a pessoa acaba comendo muita bobagem para passar até o tempo, né? Quem pode, vai ficando Uhum. meio ansiosa, como você falou, a pessoa fica ansiosa e começa a comer fora de hora e coisas que não são recomendáveis, né? E comendo tarde e dormindo tarde. Então, o organismo fica todo desorganizado, né, Robson? É importante você ter essas regrinhas muito bem fundamentadas em casa. Hora de dormir, hora de acordar. A gente que é jornalista, a gente vive escrevendo. Então, assim, cara, de ontem para hoje eu não dormi praticamente. Eu fui me deitar eram 3 da manhã, porque eu estava escrevendo, criando, pensando nos textos que eu tenho que mandar para São Paulo, para subir para a página, para a plataforma Longevidade. Mas eu tenho assim, uma enormidade de textos, até porque a gente vai agora, no momento, vai suspender os trabalhos por um tempo, a gente retomar. Mas, de qualquer forma, é importante você colocar essas regras. Se possível, escreva essas regras. Coloque como lembrete na pontinha do computador. Ó, hora de comer. Uma outra coisa importante, e que eu acho que é fundamental: se você não tem em casa, cara, você não vai comer. Então, eu fui Não no compre, supermercado, exato, não compre. Então, não eu fui no supermercado. Entre a bolacha e a beterraba, eu vou na beterraba. Mas vou levar bolacha? Leva. Eu tenho uma filha adolescente, né? Então, ela traz a bolacha. Mas eu deixo num lugar que eu esqueço, nem olho, não quero ver. é. Mas, de vez em quando, na madrugada, eu vou lá dar uma fugida. E quando eu tô lá na fugida, eu falo assim, cara, que exemplo que eu tô dando, ou que eu vou estar dando. Que ela vai ter que você comeu. E não é só ela. Cara, na hora de eu escrever para minha rapaziada, para a turma toda lá, na hora de eu escrever,
cara, eu vou estar mentindo. Então eu falo, não, não vou. Eu começo a me policiar nesse aspecto. Eu começo a colocar esses obstáculos, que são obstáculos do bem, para que eu consiga passar por isso. Então eu tenho sempre água na cabeceira da cama, eu tenho sempre um bom livro, eu estou relendo Winston Churchill, que tem frases maravilhosas, para poder organizar e reorganizar minhas palestras, porque daqui a pouco a gente começa, né? As palestras vão voltar. Vão voltar, né? Graças a Deus, mas você também fica sendo online, também, palestra online, né? Você É faz verdade, é um, verdade. né? Isso aí é muito bom. Ô, Robson, olha, adorei a nossa live. Muito obrigada, você foi ótimo. Grande Eu que companheiro do agradeço. Portal da Longevidade. E espero que a gente possa fazer mais coisas juntos, é sempre muito bom. E você falou super bem aqui sobre todas as questões que a gente abordou antes, mais delicadas, né? Você é um exemplo, uma pessoa que superou obstáculos, que tem um olhar para a vida, um olhar positivo, né? Um olhar com muita luz. Parabéns, Robson. Mil obrigados. Adorei a nossa live, tá bom? Ah, eu que agradeço, Marcinha. Obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Eu sou aquele pretinho que morava numa casa com um cômodo só, o banheiro era fora de casa, e que olhou para a vida e disse o seguinte: cara, os tijolos que eu vou receber na vida, as tijoladas que eu vou receber na vida, eu vou pegar e construir uma casa sólida para mim. Então, fiz isso, fiz para minha mãe, fiz para minha avó, fiz para mim, e agora eu tenho a certeza absoluta de que o caminho é de você envelhecer com o melhor dos sentimentos, sabe? Eu fiz tudo o que tinha que fazer da maneira correta, e se eu errei, errei, mas errei querendo acertar. Robson, você é um exemplo, tá bom? Você é uma Obrigado. pessoa de luz e um exemplo. Adorei, tá bom? Tá bom, obrigado pelo Muito carinho. Beijo obrigada. carinhoso. Tudo de melhor para você sempre, tá? Você também. Moçada, um beijo carinhoso. Fiquem com Deus. E, gente, olha, gente, segunda-feira tem uma psiquiatra aqui, Maria Francisca. Outro assunto, hein? Viu, Robson? Agora é mental, Opa, psiquiatra, a gente vai falar sobre estresse, sobre mil coisas aqui também que a gente está vivendo. show. Obrigada, Robson. Gente, Nada, beijo. um beijo grande para todos, hein?